la lettura del libro di Carlo e le tecniche che ora riesco a padroneggiare anche da solo, sento che adesso posso rendere al massimo sia come pilota che come persona. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra ofertada pela The Rose Method Centro Cívico. Eu sou Ana Carol, estou aqui para garantir, junto com a minha equipe técnica, com a nossa equipe técnica, o Vic, o Tiziano, o Rick e a Marina, que vocês tenham uma boa qualidade de recepção da palestra. Ajuda muito se você tiver um fone de ouvido, a qualidade da palestra vai ser bem boa. Se você estiver próximo ao seu roteador Wi-Fi, também garante que o vídeo não trave, que você tenha uma boa recepção de sinal. Se você gostaria de perguntar alguma coisa para a Júlia, a palestra hoje ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser dividida em alguns blocos, então no final de cada bloco nós vamos abrir 5 minutos para pergunta. Então você pode escrever para nós no chat, nós anotaremos para repassar para a Júlia no melhor horário. Vou convidar o professor Rick Poli para dar as boas-vindas e apresentar a nossa palestrante. Tenham todos uma excelente atividade. Olá a todos, muito bem-vindos. Hoje eu vou, tal como vocês, aprender. Nos últimos meses eu que conduzi as palestras da escola e hoje eu tenho o prazer de chamar à frente da turma uma das instrutoras mais antigas e experientes da nossa escola, a Júlia Rodrigues. Pratica, vivencia o método desde o ano de 2013, então lá se vão 17 anos, é bastante tempo. E ela se tornou instrutora em 2006. De lá para cá, acumulou uma bagagem vivencial, praticando, ensinando, preparando novos instrutores. Então vocês estarão em excelentes mãos, com certeza. Aproveitem muito o conteúdo. E aí? Acho que agora sim, né? Dá para me ouvir bem? Então, espero que vocês tenham um ótimo sábado. Preparei uma palestra para que possamos interagir bastante, já desde o início. Acho muito legal que você tenha do seu lado lencinhos de papel ou um rolinho de papel higiênico, porque a gente vai respirar, não vai só ouvir, a gente vai colocar em prática para depois você ter autossuficiência para aproveitar o conteúdo, fazendo isso sozinho também. Muito bem, fiquei bem feliz de ver que temos pessoas de outros estados, então fiquem muito livres para interagir ali pelo chat. Durante o conteúdo, se surgir alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode sim, e nos blocos a gente vai aos poucos respondendo.
Estou bem feliz aí. E o incentivo, olha lá, São Paulo, Minas Gerais, bem legal. O incentivo foi do meu professor, né, o professor Ricardo Poli. Usei muito das técnicas que eu vou ensinar aqui para me preparar e espero que vocês curtam. Muito bem, então vamos começar. Vou só fazer aqui o compartilhamento do conteúdo com vocês. Enquanto isso, a Carol pode passar um pouquinho das informações sobre as nossas atividades que têm já acontecido. Sim, passarei. Então, convido a todos que acompanhem o nosso Insta, @derosecentro cívico. Nós sempre colocamos convites com as atividades abertas, como essa palestra, nós ofertamos todo mês alguma palestra com algum tema específico da metodologia. E no Instagram, você também consegue encontrar o link direto para o nosso blog, que tem dentro do nosso site da escola. E lá temos várias matérias, vários artigos que os próprios instrutores escrevem sobre respiração, meditação, sobre comportamento. Então, fica aqui o nosso convite para vocês acompanharem o trabalho e ficarem ligados na agenda das próximas atividades. Vocês estão compartilhando aqui a tela, ela já estava compartilhadinha e agora ela sumiu, só estou abrindo de novo, bem rapidinho. Não tem problema. E lembrando que não fiquem tímidos. Conversem conosco, interajam pelo chat, mandem perguntas, contribuições, experiências. Sei que temos alunos aqui praticando, alunos lá da escola, então alunos com bastante tempo de prática, outros mais novos. Então é sempre legal que nós possamos interagir e aprendermos, né? Com a experiência de quem já está mais tempo, às vezes até com a experiência de quem está começando agora. Então tudo é importante, tudo conta neste momento e estamos aprendendo. Então vamos lá, agora sim, finalmente compartilhando aqui com vocês. Aí, conseguem ver certinho? Ok. Então, o tema que foi selecionado são 5 fatos sobre a respiração que podem melhorar a sua qualidade de vida. Por que eles podem melhorar a sua qualidade de vida? Porque vai depender de você pegar os fatos que você aprendeu hoje e depois aplicar. Seria uma mentira, né? 5 fatos que, com certeza, vão melhorar a sua qualidade de vida. Só de você sabê-los não vai melhorar a sua qualidade de vida. Vai melhorar se você aplicá-los. Então, conto aí com o colocar em prática, né? Muito bem. Quem sou eu na fila do pão? Essa é a pergunta que se faz quando um ministrante ou uma pessoa vai falar com você sobre algo, né? O que essa pessoa pode falar para mim sobre esse conteúdo? Então, o Rick ele já adiantou, né? Desde 2003 como aluna. Desde a minha primeira aula da parte técnica do The Rose Method, eu aplico os respiratórios. Então, eu já tenho uma bagagem aí de uns bons anos para saber o que dá resultado para mim, o que não dá resultado, e para poder falar de algo não só que eu li ou estudei, mas de algo que eu venho aplicando há muito tempo. As figurinhas ali do lado é para que você saiba que eu sou uma pessoa, minha formação, né, inicial foi em filosofia, aqui pela Universidade Federal do Paraná, e depois eu fiz a formação The Rose Method aqui no Paraná. Sou uma fã de ficção científica, de basquete, tenho uma coelhinha, e tudo isso acaba compondo as coisas que a gente gosta, o que nos influencia, né? Música, quadrinho, basquete, filosofia. Então, a gente pode falar mais, não só sobre respiração, mas sobre outros temas. Meu Instagram é o @ZuluRodrigues, se você ainda não segue, estamos lá para compartilhar outros conhecimentos também. Beleza? Espero que vocês curtam. Bom, não tem
como não iniciar essa palestra sem agradecer. Primeiro, o meu professor Ricardo Poli, e o meu supervisor, que é o professor De Rose. Professor Ricardo Poli, que tem ministrado as nossas outras palestras, é o diretor da nossa escola, De Rose Método Centro Cívico, e é quem nos estimula, né? Agora vai lá, agora é sua vez de compartilhar o conteúdo. A Carol já ministrou palestras, agora sou eu, vamos ver quem será o próximo. O Rick que diz. E o professor De Rose, que esse ano, agora 2020, está completando 60 anos de magistério, pense bem. Então, são 60 anos ministrando aulas, escrevendo livros, compartilhando conhecimento. Não teria como começar essa palestra sem agradecer quem veio antes, né? Muito bem, um agradecimento especial à nossa equipe, que está aí de suporte, que você pode contar com eles também. Essa figurinha aí é o Percivaldo, figurinha carimbada da nossa escola. E temos ali um agradecimento também a uma das nossas alunas, a Luaninha, que tem nos ajudado com toda a divulgação no Instagram. Então, ali, Rick, Júlio, a Cris de Lara, a Marina, a Luaninha, o Vicky, a Ana Carol, o Tiago, a Ju e o Ticiano. Então, eu vou contar com eles no suporte e vocês podem contar com eles também. Outra coisa, né? Sempre tem as coisas que nos inspiram e fica aí uma figura que, para mim, é muito importante e que eu precisei trazer para a palestra de respiração. Por quê? Primeiro, é um brasileiro que se superou muito, Emicida, que é um rapper, que é cantor, que uma das frases que eu mais amo é essa, né? A clareza na ideia, a pureza no coração, o sentimento como guia e a honestidade como religião. Outra coisa que nas suas músicas ele vai compartilhar é que cada dia é uma chance para ser melhor do que ontem. E se você está aqui num sábado dedicando seu tempo, é porque você está buscando ser melhor. No finalzinho eu vou compartilhar uma música muito legal e é para mim uma figura que demonstra autossuperação. Não tinha condição nenhuma de chegar onde chegou e é uma pessoa que chegou muito longe. Então, beleza, agora vamos aí entender o contexto, né? Nós vamos falar sobre respiração dentro de um acervo milenar de técnicas. Então, no nosso acervo técnico do The Rose Method, nós temos 58 respiratórios codificados. É muita coisa. E é bem interessante saber que o The Rose Method, ele não é um método só de técnicas. Ele é um método de técnicas e de conceitos. Nas nossas escolas, em todas as escolas do mundo, né, mais de 100 escolas do The Rose Method espalhadas pelo mundo, nós trabalhamos mais de 80% do que ensinamos de forma conceitual e menos de 20% no que diz respeito às técnicas. Então, você pensa, puxa, um acervo de mais de 50 técnicas respiratórias, mas as respirações, as técnicas, elas são menos de 20% de um acervo que tem 80% de conceitos. Mas a respiração, ela vai estar ali no meio. A gente vai ver isso no final da palestra. Se você respirar melhor, se você tiver mais clareza dos seus pensamentos, mais gerenciamento das suas emoções, você também vai conseguir colocar os conceitos no seu dia a dia. O que seriam esses conceitos? Conceitos de bons relacionamentos humanos, de boas maneiras, de conhecimento, né, sabedoria que vem por meio de livros, de viagens, de boa cultura. Então, a respiração, ela vai nos ajudar, sim, a ganhar performance nas técnicas, mas vai nos ajudar a mudarmos o mundo. Então, as técnicas, uma respiração boa que você faz, ela vai mudar você, o seu organismo, o pH do seu sangue, o seu estado. Mas você colocar a respiração no seu cotidiano e mudar a forma como você sente e você interage, vai fazer, no mínimo, o seu mundo melhorar. Se não conseguirmos mudar o mundo, no mínimo o mundo à nossa volta, a gente busca alterar por meio das técnicas e dos conceitos do método De Rose. Muito bem. Então, dado isso, olha lá essa figurinha intrigante. Um bebezinho
e um túmulo. Por que que isso é o começo da nossa palestra? Porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Inspirar. E se tudo der certo, e após uma vida longa e muito bem vivida, nós pudermos morrer em paz, a última coisa que nós faremos será expirar. Querendo ou não, a respiração ela vai permear 100% da sua vida. Seja você estando consciente dela ou não. Agora, provavelmente, só de termos falado um pouquinho sobre a palavra respiração, talvez você já tenha mudado a forma como você estava respirando. Então, vamos lá, como um exercício muito, mas muito simples mesmo. Feche seus olhos e inspire usando a máxima capacidade que você puder. Perceba como você tem uma capacidade de escolher como você respira. E depois expire, distensionando, descontraindo, soltando todo o seu corpo. Não faça mais isso. Agora continue a respirar como você estava fazendo. Puxa, mas agora eu já percebi que a respiração é algo que eu posso gerenciar. É difícil voltar atrás no momento que você sente que é tão prazeroso, é tão agradável e que está tão nas suas mãos escolher como trazer o ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, começamos com essa sacada. Pensando na respiração ou não, estaremos respirando. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Imagine se você tivesse que ficar o tempo inteiro ali pensando, opa, estou respirando. Puxa, esqueci de respirar. Vou dormir e agora morro, né? Não. Então, a respiração ela vai acontecer involuntariamente, dando você um comando ou não. Imagine que triste, né? Dispersei agora, estou focada na palestra, esqueci de respirar. Não, né? A respiração ela vai acontecer. Mas, se pudermos utilizá-la melhor, acho que teremos aí bons efeitos. Outro detalhe, olha só. Eu vim falar para você de respiração aqui hoje, mas eu já vou colocar algumas aspas. Por quê? Existe uma pessoa que, de repente, nasceu em uma parte do mundo e essa pessoa tem os pulmões tamanho, o dobro do que a gente tem, está acostumado com uma altitude X e essa pessoa tem uma capacidade pulmonar que ela não vai se enquadrar nos dados que eu vou trazer aqui para vocês. Ela é um super-humano. Eu não vou falar sobre esses exemplos extremos. Um pouquinho a gente até brinca, né? Os recordes, mas a gente vai falar sobre o que nós, que temos ali os 6, 5 litros de capacidade pulmonar, podemos fazer com os nossos pulmões. E eu também não vou falar sobre casos clínicos. Então, claro, obviamente eu vou falar sobre como a respiração pode aperfeiçoar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, o bem-estar. Mas a minha formação, como você sabe, é em filosofia e é no The Rose Method. Eu não posso dar dicas ou opinar sobre casos clínicos. Aí é questão para terapeutas ou médicos. Então, eu não vou falar nem do extremo máximo e nem do extremo para o mínimo, porque aí não estaria dentro da minha alçada. Combinado isso? Passaremos aqui para melhor aproveitar a nossa palestra. Tenha lencinhos do seu lado e tenha uma folha ou um caderno, um lápis, uma caneta aí do seu lado. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas talvez seja legal você saber, vamos falar dos nossos pulmões. Pega um copo de água, deixe a sua garrafinha de água do seu lado, porque a hidratação, se bem feita, ela influencia a saúde dos seus pulmões. Então, lencinhos, caderno para fazer as anotações e já comece a tomar água. Se você não fazia isso habitualmente, saiba que a saúde dos seus pulmões depende da hidratação do seu corpo. Então, com licença.
Seguimos. Vamos lá. Como o seu sistema respiratório reage? Tente imaginar que você está caminhando aí na rua da sua cidade, tranquilamente pelo seu bairro, e do nada você ouve uma freada na sua frente, desvia de você e acerta uma árvore. Você inspiraria ou expiraria? Normalmente seria assim, né? Não é? Sim. Então, é o seu sistema nervoso, seu sistema simpático, fazendo uma coisa muito importante para a sua vida, que é o quê? Puxar muito ar para os seus pulmões, dilatar as suas pupilas, acelerar o batimento do seu coração e gerar um estado de proteção. Se você tivesse algo que você pudesse fazer e o carro viesse para cima de você, talvez, sem pensar em menos de 1 milésimo de segundo, você conseguisse pular, baixar, correr ou ao menos se proteger. Então, você não precisa pensar para que isso aconteça. Seu sistema nervoso simpático, ele vai fazer isso por você. Mas veja só, um momento extremo, risco de vida, você inspira e se protege. Isso você pode anotar no seu caderninho. Porque agora, aquela figurinha do lado é um celular. E você mandou uma mensagem para a pessoa que você mais ama na sua vida. E você acaba de receber uma mensagem, está escrita assim: eu te amo. O que você faz? Inspira ou expira? Você expira, né? Você descontrai, você se entrega, você se solta e você abre o seu coração. Agora, a terceira figurinha é o seguinte, é o mesmo celular, mas quem escreveu para você, eu te amo, a gente precisa se ver, vamos sair, é uma pessoa que você não gostaria. Aí o que você faz? Igualzinho o carro, né? Então, é o seu sistema nervoso simpático funcionando de novo para te proteger. Opa, agora você vai ter que lutar ou fugir. Então, agora fica nas suas mãos aí. Então, só para você ver como, independentemente de você ter consciência ou não, a respiração, ela vai o tempo inteiro te auxiliar. A respiração e o seu estado emocional, eles sempre vão estar conectados. Você vai inspirar sem querer, quando você precisar disso. Você vai expirar gostosamente, quando você estiver num estado muito produtivo, muito positivo e muito esperado. E a gente pode aprender com isso, porque a respiração ela vai trabalhar com o seu sistema nervoso central e as suas emoções como uma via de mão dupla. Da mesma forma que quando acontece algo, você respira de um jeito, você pode respirar de um jeito para gerar no seu corpo algo. Então, a inspiração e a expiração podem ser gerenciadas e escolhidas por você, certo? Por exemplo, se eu disser agora, pare de respirar, você consegue. Se eu disser, continue a respirar, você continua. Certo? Então, estamos partindo aqui que todos estão com esses sistemas funcionando adequadamente. Bom, iniciamos então o nosso fato sobre a respiração. É um fato que não é muito feliz, mas pode ser a partir de agora. Ele está correlacionado com o autoconhecimento. Nós não conhecemos tão bem o nosso próprio organismo, mas podemos sim explorá-lo e aumentar a nossa performance. Vamos falar um pouquinho do nosso próprio corpo. O que eu quero dizer aqui é aquele autoconhecimento que é o autoconhecimento vivencial, porque pode ser alguém que tenha estudado aqui e conheça o nome de cada parte do sistema respiratório, as narinas, as vias respiratórias, faringe, laringe, pulmões, alvéolos. Não estou falando desse tipo de autoconhecimento. Estou falando da capacidade de conhecer os seus próprios pulmões, como você
responde. Então, vamos ali com alguns dados que podem ser interessantes para você. Temos 2 pulmões, certo? E esses 2 pulmões, eles têm tamanhos diferentes. Seu pulmão do lado direito, ele é maior, e o do lado esquerdo é menor. E aí eu quero saber do chat se alguém... E aí a Ana me fala se alguém respondeu. Zu, você pode, por gentileza, só repetir a pergunta que você fez, porque deu uma leve instabilidade, uma leve cortada, aí a gente já... Claro. Então, pergunta, o fato é que a gente não conhece muito bem o nosso próprio corpo e agora a gente vai fazer uma viagem para conhecer mais o nosso sistema respiratório. E a primeira coisa interessante é, temos os pulmões, né, o direito e o esquerdo. E eles têm tamanhos diferentes. O direito é maior, o esquerdo é menor. E eu perguntei aí para o chat para saber se alguém sabe por que nosso pulmão esquerdo é menor. Boa pergunta. E vamos lá, galera. Se alguém souber, tem pessoas que nem sabiam que tinha um maior e outro menor. A Olha Cami só. Sanduva contribuiu, que ela jurava que eram iguais. Não. Inclusive, o do lado direito, ele é separado em 3 estágios. O do lado esquerdo, 2. E ele é menor. Não, ainda estamos aí processando. Dá para procurar no Google. Estamos processando. Tempo 5, 4. Tô brincando. Bom, por conta do eu vou coração. contar, então. Por conta do coração. No lado esquerdo, na nossa caixa torácica, a gente tem uma massa gigantesca muscular e ela é no mínimo do tamanho do seu punho. Então, o lado esquerdo, ele é menor porque tem aí o lugarzinho do coração. Olha como a gente não conhece, né? Isso nem é um dado vivencial, esse é um dado biológico. Mas é legal saber. Só para constatar, Zu, quem mandou no chat foi o Arnaldo Borja. Falou, por conta do coração. Uhul! Muito bem. Outra coisa, essa coisa que a gente tem aqui, ó, nosso nariz, nossas narinas, poderiam existir ou não, na verdade, né? Porque o ar, a gente podia ter, sabe quando a gente é criança e desenha e põe só 2 furinhos, assim, representando o narizinho? Poderia ser assim, né? Por que não é? Por que será que a gente precisa ter narinas? As narinas, elas são responsáveis por coisas muito importantes, como filtrar, aquecer e umedecer o ar que você traz do ambiente externo para o ambiente interno. Então, se você respira pela boca, está jogando fora uma grande parte da evolução que te fez ser um ser humano tão complexo como você é. Então, se você estava neste exato momento respirando pela sua boca, repense. Principalmente em 2020, onde estamos aí com vírus mortais circulando no ar. Então, assim, o fato das suas narinas existirem são para que você possa filtrar o ar, aquecer o ar e umedecer o ar. E ele entra pronto no seu sistema pulmonar poder assimilar o oxigênio devidamente. Esse oxigênio que depois vai lá para a sua corrente sanguínea se espalhar por todas as células do seu corpo. Então, se você tem o hábito de respirar pela boca, comece a treinar a respirar pelas narinas. E se você perceber que essa é uma questão clínica, procure um médico, um fonoaudiólogo, mas não deixe isso se manter, porque é uma coisa que é vital. Isso é uma coisa que vai mudar totalmente a sua qualidade de vida, certo? Uma outra coisa que eu anotei bem interessante, que eu já falei, é que água faz bem para os seus pulmões. Tem uma ajuda na parte de limpeza, de purificação dos seus pulmões. Se você toma mais água, você faz com que haja saída de impurezas e de micro-organismos dos seus pulmões. Então, estar bem hidratado, olha lá, eu vi que o Vic do suporte técnico pegou a aguinha dele, eu vou tomar também. Muito bem.
Já falei esse dado, mas eu vou repetir. Um pulmão normal, né, comum, ele vai poder conter 5,5 até 6 litros de ar. É uma capacidade bem interessante, é bem importante, 6 litros de ar. Quando a gente nasce, nossos pulmõezinhos, eles são capazes de armazenar 200 gramas ali de ar, né, 0,2. E à medida que a gente vai crescendo, essa capacidade ela vai aumentando, a gente vai aumentando, né, de tamanho, nossa caixa torácica aumenta. Então, ali uns 200 gramas. E olha que triste, o adulto que tem essa capacidade de 5,5, 6 litros de capacidade, em geral, não usa isso. Sabe quanto que... tem estudos que mostram isso, né? Se você pega, aqui a gente está em, sei lá, digamos que a gente esteja em 50 pessoas. E a gente for levar um espirômetro, que é um aparelhinho mesmo que existe para medir a sua capacidade pulmonar, e você usar esse espirômetro sem forçar, só usando a respiração que você está fazendo agora. Pode ser, se estiver na faixa comum, habitual, que comum não é o bom, né? A gente usa 500 ml dessa capacidade. 500 ml é uma latinha de Coca-Cola, assim, ó. Olha a diferença de 5 litros para 500 ml. Tem um professor muito legal do método de Rose, o professor Joris Marengo, que ele fala, isso é uma miséria respiratória. Você tem 6 litros para usar e você usa ali 500 ml. Então, vergonha na cara. Vamos usar a nossa capacidade pulmonar. Frequência respiratória. A gente respira normalmente de 12 a 20 vezes por minuto se a gente estiver em repouso, como a gente está agora, né? Ninguém estava correndo, a gente está sentadinho aqui, 12 a 20 ciclos. Mas a gente vai treinar desde hoje a fazer menos ciclos e mais profundos. A respiração ela deve deixar de ser rápida e se tornar mais lenta, profunda e bem utilizada. Muito bem. Antes da gente passar para mais alguns fatos dessa parte, vamos colocar um pouquinho isso em atividade? Vamos começar com a respiração mais básica. Então, puxe a atenção para suas narinas e inspire só pelas narinas. Curta um pouquinho o ar dos seus pulmões e expire só pelas narinas também. Tanto para inspirar quanto para expirar, você vai utilizar exclusivamente as suas narinas. Se você estiver sentado no seu sofá, na sua poltrona, feche os olhos e deixe mesmo que o corpo descanse aí. Esqueça tudo que está acontecendo lá fora. Se concentre exclusivamente na sua respiração. E o único comando diferente que foi dado é que é para ser só pelas narinas, tanto para inspirar quanto para expirar. Essa é a respiração que você vai levar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Continue respirando. Eu estou aqui falando, mas você está aplicando o que nós chamamos de respiração nasal. Tente observar mais a temperatura do ar quando ele entra pelas narinas e depois a temperatura do ar quando ele sai das narinas. Ele entra mais geladinho e ele sai mais aquecido. Se na sua cidade hoje for um dia frio, você vai sentir isso com muito mais precisão. Inspira só pelas narinas e expira também narinas. Aí aparece, enquanto você vai respirando, eu vou dando uns exemplos aqui. Pode curtir a sua respiração nasal. Alguém pode escrever ali no chat que uma das narinas ela está travada
ou a outra, e você vai tentar, mesmo assim, usar o máximo possível. Outra coisa que alguém pode perguntar: mas e quando eu estou nadando? Mas e quando eu estou correndo? Eu estou falando da respiração do seu dia a dia, quando você está trabalhando, quando você está descontraindo, lendo, escrevendo, quando você estiver fazendo um esporte. Pode acontecer de terem regras diferentes para a sua respiração. Normalmente, quando está correndo, você precisa mesmo expirar pela boca para não sentir aquela dorzinha no baço. E se você estiver nadando, com certeza você vai precisar expirar pela boca, e isso é normal daquele esporte. Então, a gente não está falando da respiração de um esporte específico ou de uma situação específica, eu estou falando do momento presente, do agora, que você vai tentar aplicar a partir de agora. Ok, se estava com os olhos fechados, abra os seus olhos. Se estava largado aí no sofá, pode voltar aí à sua posição para continuar assimilando o conteúdo e continue fazendo a respiração nasal, certo? Muito bem. Falamos um pouquinho que uma narina pode estar mais obstruída, a outra menos. Tem casos que pode ser aquele famoso desvio de septo. Aí tem pessoas que escolhem corrigir e tem pessoas que escolhem conviver, né? Isso aí é caso a caso, mas tem uma coisa muito interessante. Se você for aí no Google e digitar agora, você vai ver. Se chama ciclo nasal. As nossas narinas, elas não funcionam com a mesma capacidade o tempo todo. Sempre tem uma que está mais ativa do que a outra mesmo. Chama-se ciclo nasal. Então, o que acontece? Durante parte do dia, uma narina está mais ativa. Durante parte do mesmo dia, a outra narina está mais ativa. Tem pessoas que uma narina vai funcionar mais do que a outra, tem pessoas que elas vão ficar alternando normalmente. Ciclo nasal. A gente pode ter, sim, em momentos diferentes do dia, uma narina dominante atuando. E olha que interessante. O acervo de técnicas que a gente tem no método de Rose, que é um acervo milenar de mais de 5.000 anos, os sábios daquela época, que eram sábios empíricos, né, que testavam as coisas que aconteciam com o corpo, eles já sabiam disso. Eles já sabiam que a respiração ela pode acontecer de forma diferente para uma narina e para outra, e que você pode treinar separadamente uma narina da outra. Quem é aluno sabe muito bem da respiração alternada, mas quem está chegando agora e nunca ouviu falar disso, pode anotar aí no seu caderninho e depois procurar no Google um termo chamado ciclo nasal. E o que acontece? Como as nossas duas narinas elas não estão 100% ativas o tempo inteiro, aquela capacidade que a gente brincou ali de 5 litros, de 6 litros, que a gente usa 500 ml, ela é ainda mais diminuída. Porque se você está com uma narina mais ativa do que a outra, você pode chegar a ter uma perda de até uns 40% da capacidade pulmonar. Então, olha só que interessante, mas a gente pode treinar as duas narinas para as duas respirarem melhor. Então, vamos lá. Então, treinamos respiração nasal, certo? Agora a gente vai treinar um pouquinho de respiração baixa, média e alta, completa e alternada. Se você é aluno, começa direto com respiração alternada, que você já conhece, e pode inclusive colocar ritmo. E quem nunca ouviu falar disso? Então, você vai se acomodar aí no seu sofá, ou na sua poltrona, ou sentar no chão, e você vai posicionar as mãos sobre o seu abdômen. E usando exclusivamente as suas narinas, você vai inspirar projetando o seu abdômen para fora, e você vai expirar contraindo o seu abdômen, puxando-o bem para dentro e bem para cima. Quando inspira, você deixa o seu abdômen sair. E quando você expira, você contrai o seu abdômen. Esse projetar o abdômen para fora não significa que você vai fazer força com o seu abdômen para fora, não. Significa
que apenas você vai ativar uma musculatura que não estava sendo utilizada para respirar, mas que é a musculatura mais importante para uma respiração adequada, que é a respiração diafragmática. Se você já fez aulas de canto ou de natação, você sabe que o diafragma ele é decisivo para a sua respiração. Então, o diafragma ele é um músculo que divide o abdômen do tórax. E quando você deixa o abdômen ir para fora, esse músculo ele baixa, seus pulmões eles podem utilizar mais espaço para o ar entrar. E depois, quando você contrai o abdômen, o diafragma volta para a posição dele. E aí, o que acontece? Você vai tentar inspirar usando muito mais dos seus pulmões do que você costumava fazer até aqui. Então, inspira e deixa o abdômen se movimentar. Expira e puxa o abdômen bem para dentro, como se você quisesse tirar o máximo de ar residual de dentro dos pulmões, para, na sequência, captar mais oxigênio. Então, bem simples. Só pelas narinas. Inspira, abdômen vai para fora. Expira, abdômen contrai. Melhor imagem que você pode ter no seu pensamento quando você está respirando assim é de um bebezinho recém-nascido que sabe respirar. Ele não perdeu ainda a capacidade de respirar como a natureza pedia. Ele não fica sentado muitas horas por dia, ele não usa cintos e roupas apertadas. Então, se você tiver um bichinho, né, o seu gatinho, o seu cachorrinho, ou tiver um bebezinho aí perto, você vai olhar que a respiração é como a natureza previa. A gente que está aqui com cinto, com roupa apertada, que ouviu muitas vezes na infância peito para fora, barriga para dentro, e aquilo ali mudou a forma como a gente respirava. Muito bem, última vez, então, inspira, abdômen vai para fora, expira e o abdômen contrai. Agora deixe seu abdômen quietinho e puxe as mãos mais para cima, para sobre as suas costelas, e deixe as mãos assim, ó. Quando você inspirar, você vai projetar as suas costelas para os lados. Vai abrir tanto o seu peito que os pulmões vão ter bastante espaço para se expandirem. E aí, expirando pelas narinas, como já combinamos, você vai fechar as costelas e as suas mãos vão novamente se aproximar. Essa é a respiração média ou intercostal. Inspira e as costelas se afastam. Expira e as costelas se reaproximam. Aquela respiração baixa que você treinou agora há pouco, ela é responsável por cerca de 60% da sua capacidade pulmonar. Essa respiração que você está fazendo agora, ela é responsável por cerca de 30% da sua capacidade pulmonar. Então, vamos lá, inspira e as costelas se abrem, se afastam. Expira e as costelas se reaproximam. Agora deixa o abdômen paradinho, as costelas fechadinhas. Traz uma das mãos bem no alto aqui do peito, sobre o seu osso externo, pertinho da garganta. Sem movimentar o abdômen, sem movimentar as costelas, use só essa parte alta para respirar. E veja que mesmo que você faça uma certa força, não tem muita capacidade. Essa respiração alta ou torácica, ela vai corresponder a cerca de 10% da capacidade pulmonar. Mas dá para aumentá-la também, dá para treiná-la também. E veja que justamente essa respiração alta, mais travada, é aquela que, sem querer, a gente acaba utilizando no dia a dia, a não ser que já tenha tido um treinamento prévio, uma reeducação prévia, ou bem isso, nade, ou tem aulas de canto em que você já entendeu que a sua respiração ela é decisiva, né, para a sua performance. Agora, você vai tentar coordenar tudo isso. Então, tirando o ar dos pulmões, você vai inspirar, projetando o abdômen para fora. Quando parecer que não cabe mais ar, você usa as costelas, afastando-as lateralmente. E quando parecer que não cabe mais ar, você usa também a parte alta do tórax. E para expirar, você vai tirando de cima para baixo, até contrair o abdômen. Faça mais 4 ciclos, tentando usar tudo, esse 100% da capacidade pulmonar. 60% da região baixa, 30% da região média, 10% da região
alta e depois vai tirando o ar de cima para baixo. Vai imaginando que você está treinando seus pulmões para conseguirem usar esses 5,5 litros de ar. E que você vai treinando seus pulmões para, quando expira, tirar o máximo de ar residual, para que na sequência, quando você respirar, você traga ar renovado para dentro dos pulmões. Quem estiver fazendo a respiração alternada, que já conhece, faça lá seu último ciclo. E aí encerramos esse momentinho prático, né? Então, o que você tem aí para anotar já? Das dicas práticas, técnicas, respiração exclusivamente nasal, para o ar entrar filtrado, aquecido e umedecido nos pulmões, para te proteger mesmo de qualquer micro-organismo que esteja fora. Respiração completa, que é justamente isso, usar partes baixa, média e alta dos seus pulmões, colocando o 100% da capacidade pulmonar que você já tem. Então, hoje, nem vamos entrar em aumento da capacidade pulmonar. Estamos só usando aquilo que já temos. Mas no nosso método, a gente tem um acervo para expandir, para aumentar essa capacidade pulmonar. E os alunos que já praticavam e estavam treinando respiração alternada, estavam um passo à frente, treinando, ora uma narina, ora a outra, para ir melhorando a captação de oxigênio, do que eu falei antes, né, que é, se existe esse ciclo nasal, sempre tem uma narina mais ativa do que a outra, você pode treinar, inclusive, independentemente, uma narina da outra, aumentar a capacidade de consciência nas duas, certo? Então, beleza. Agora, a gente não precisa mais ficar apegado a essa frase que está aqui, né? Não conhecemos o nosso próprio organismo, a gente conhece as nossas narinas, a gente conhece um pouco mais dos nossos pulmões, conhece um pouco do ciclo nasal e tem uma última coisa muito legal aqui para você saber que uma coisa é o volume corrente dos nossos pulmões. O volume corrente é aqueles 10%, que são aqueles 500 ml ali que a gente fica usando, sendo que a gente podia usar 5 litros. E o corpo, ele só precisa de 10% mesmo da nossa capacidade pulmonar para funcionar. Então, assim, se você continuar respirando como sempre respirou, tudo bem, seu corpo ele não vai morrer por causa disso. Esses 10%, que são o volume corrente, eles são suficientes para você funcionar. Seus músculos, sua digestão, seu cérebro, seu sistema nervoso central como um todo. No entanto, é meio triste, né? Pensar que você sempre vai funcionar ali no seu mínimo. Então, você tentar aumentar nesses 10% para chegar naqueles 100% é o que vai aumentar o chamado volume vital. Então, você deixa de sobreviver e passa para viver, né? Você começa a ter mais energia, mais foco, mais concentração. Então, você também depois pode procurar esses termos, volume corrente e volume vital. 10% é o que você precisa para o corpo simplesmente sobreviver e o resto você tem para aumentar a sua qualidade de vida. Se você está respirando melhor, você está com um nível maior de atenção, você amplia a sua memória, você não se sente tão cansado. Pense num bocejo. Imagine você chegar num nível tão baixo de oxigenação, talvez alguém, né, está aí no sábado, comeu um monte, está jogado no sofá e já está dando uma pescada, assim. Olha lá, a Carol fez assim, a Carol faz uns ciclos de respiração completos aí. Então, o que acontece? Você começa a bocejar, né? O que é o bocejo? O bocejo é uma respiração involuntária. Quando você está quase apagando, assim, ó, você faz e usa tudo, né? Às vezes, a única vez que a gente usa a respiração completa é quando a gente boceja. Então, não, coloca esse extra. Para de viver ali no mínimo, uns 10%,
e entenda que você tem 90% aí para expandir, certo? Então, fechamos esse primeiro tópico, conhecendo um pouco mais o nosso próprio corpo, nosso próprio organismo. E você acabou de ganhar essas dicas técnicas: respiração nasal, abdominal, média, alta e completa. E quem já conhecia tudo isso, fez um pouquinho da respiração alternada. Se você não conhece, no final eu falo como você pode fazer para aprender a respiração alternada, que é meu respiratório favorito. Segundo fato, vamos lá. Consciência na respiração. Como já falamos antes, a respiração ela pode acontecer no piloto automático a sua vida inteira, ou você pode colocar aí na sua cabeça e fazer uma escolha de: vou usar o meu volume vital, não vou ficar ali apenas nos meus 10% de capacidade pulmonar. E aí você vai descobrir que a nossa vontade, a nossa intenção, ela pode alterar o funcionamento do nosso próprio corpo. Porque a respiração, ela não é um sistema que está desvinculado do resto do corpo. Por meio da respiração, você pode controlar sua pressão arterial, que influencia diretamente na saúde dos seus pulmões. Por meio da sua respiração, você pode alterar o pH do seu sangue. Ele pode ser mais alcalino ou mais básico, né, ou mais ácido, né, tipo, e porque você respirou diferente. Então, assim, pode estar circulando mais oxigênio no seu corpo ou mais gás carbônico no seu corpo. E você pode escolher o que você deixa circulando mais. Então, olha lá, nossa vontade, nossa intenção, ela pode alterar o funcionamento do nosso próprio corpo. Se você respira de forma acelerada e curta, né, aquela miserinha aqui dos 10% aqui de cima, a tendência de você ser uma pessoa mais ansiosa é muito maior do que se você respirar de forma lenta e longa. Então, se a gente não está falando de uma ansiedade clínica, que tem outros componentes envolvendo, mas que você pode alterar, sim, por meio da respiração, você tem que deixar de fazer a respiração curta e rápida e puxar com um treinamento constante de uma respiração que se torna longa e profunda. É legal, né, que a gente vai falando de respiração e todo mundo já começa a respirar diferente. Eu vou vendo as pessoas assim, e você vê as pessoas assim. Só de falar, você já leva a consciência. Isso é muito legal. Isso é sair do piloto automático. E se você quer saber o quanto você pode influenciar a sua respiração e o quanto a respiração ela está conectada com o que você sente, a gente pode fazer agora um exercício, que é um exercício que você tem que estar com o seu caderninho de anotações aí do lado, porque você vai tentar traduzir o que você percebeu na técnica de respiração com nomes de emoções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai respirar um pouco, curtir essa oxigenação tão grande como se fosse de um bocejo, e quando eu falar 1, 2, 3 já, que não é agora, você vai tirar o máximo de ar dos seus pulmões e vai tentar ficar 45 segundos sem ar. Claro que você vai respirar se você precisar antes, tá bom? Isso é bem importante. Mas você vai ter o máximo. E você vai tentar perceber o que você está sentindo, o que acontece quando você está privado de oxigênio. Vamos lá? Então, começa a respirar. Curte aí seus 100% de capacidade pulmonar. 1, 2, 3. Tira todo o ar que você puder ficar dos seus pulmões. Fica sem ar e agora eu vou contar. 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29,
28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, sem ar, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2. Brincadeira, pode respirar. Escrevam aí no chat, porque eu não sei. Todo mundo conseguiu ficar 45 segundos sem ar nos pulmões? Alguém precisou respirar antes? Quando vai chegando na hora de inspirar, o que passa pela cabeça? O que você sente? Então, eu preciso que a Ana me conte ali o que aconteceu com você. Está todo mundo vivo, né? Inclusive. Bom, não tivemos nenhuma baixa, pessoas, assim, agonia, angústia. Alguns relatos que sim, conseguiram ficar 45 segundos sem ar, outros 34. Agonia, coração acelera. O que mais, gente? Foi preciso muito controle emocional, tipo, dizendo para mim mesma, vai ficar tudo bem, você não vai morrer. Olha, mas é essa resposta que eu queria, sabia? Viu que não foram coisas muito positivas? É meio louco, né? Mas você vê como é uma coisa emocional. Eu me sinto agoniado. Eu me sinto desesperado. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou ter que me convencer que eu não vou morrer para ficar mais. A gente fez 45 segundos. Óbvio que a gente poderia fazer mais. Mas a gente não vai fazer isso porque, primeiro, né? Cada um tá na sua casa. Eu não tô vendo a carinha de todo mundo, né? Eu quero que todo mundo passe bem. Eu só queria esses termos, né? Então, agonia, me convencer que eu não vou morrer. E o mais legal, né? Se você tá sem ar, e você inspira rápido, o ar entra, né? Agora imagine esse mesmo exercício embaixo da água. Se você tivesse embaixo da água e você tivesse que permanecer mais tempo sem ar e você inspirasse, seria vida ou morte. Né? Então, quando você está falando de respiração para o seu organismo, você está falando de vida e morte mesmo. Não foi à toa que eu coloquei aquela figurinha lá no começo. É decisivo. A gente não consegue ficar muito tempo sem oxigênio, não. Por mais que a gente fique usando pouquinho, eu vi a Ana bocejando bem na hora do... Eu falei, olha lá, né, o corpo, né, tipo, pedindo. Se a gente não der, ele vai pegar. Se a gente tiver sem ar, ele involuntariamente vai puxar todo o oxigênio que ele puder. Mas, por outro lado, treinar essa capacidade de ficar inspirando, prendendo, expirando, ficando sem ar, não vai treinar só os seus pulmões, vai treinar a forma como você reage ao estresse no seu dia a dia. Então, fica aí, né? Brincamos com os 45 segundinhos, poderia ser mais, poderia ser menos, mas quando você está falando de respiração, você está falando de sensação de vida e morte. E não é brincadeira, para o corpo aquilo é real, né? Carol, eu quero que você me diga se apareceu alguma outra palavra. Qual foi? Foi agonia? Foi se convencer para ficar vivo? Foi agonia, desespero, angústia. Também apareceu. O coração acelera. A aceleração do batimento cardíaco. Isso, e aí a Patrícia também contribuiu que ela pensou em vencer a necessidade de respirar. E a Camila Tucunduva contribuiu falando que ela se motiva a treinar a capacidade pulmonar pensando exatamente isso. Se algum dia eu estiver me afogando, quanto tempo eu vou conseguir ter para me salvar? Bora melhorar isso. Olha só, né? Então, foram algumas 4 palavrinhas ali que traduziram essa sensação que ela não foi muito legal, mas que foi para provar, para mostrar como respiração e estado emocional muda. E não só estado emocional, o coração acelerou. E quando você fala de ansiedade, a pessoa chegou num pico de ansiedade, o que acontece? Aceleração do coração, sensação de angústia, de sufocamento, você não está, entre aspas, externamente acontecendo nada. É internamente que está acontecendo
descargas de hormônios e emoções que não estão conseguindo mais ser processadas. E aí você, treinando isso diariamente, vai te afastando de uma possibilidade dessas, de um limite, né, de ansiedade. Muito bem. Agora, a gente vai abrir um pouquinho para perguntas, porque eu passei um tópico inteiro e um segundo tópico e esqueci de dar aquela pausa. Então, agora vamos conversar um pouquinho. Então, a gente tem aí 7 minutos para, antes de passar para frente, conversar. Vamos lá, então. Na verdade, eu vou puxar um pouco o tópico do item 1, do fato 1, caso que é sobre a quantidade de consumo de água. A Patrícia Messina pergunta: se a água, a quantidade de água a ser consumida por nós, né, ela precisa estar apenas no estado líquido, e ela pode ser considerada também a quantidade em forma de gelo, porque ela gosta muito, É água, é água. E aí não dá a diferença. Olivia Juliana, depois ela complementou um pouco o que a Patrícia comentou com a seguinte informação: depois que entra no seu corpo, ela modifica, no caso, a água em forma de gelo, seja no estado de temperatura ou os demais, justamente para um melhor manejo desse líquido. Então, é uma informação que eu também não sabia, que tem uma leve alteração com a quantidade do líquido mesmo em forma de gelo, com o atrito, né, com a mudança, o choque de temperatura interna do corpo, a quantidade do líquido do gelo modifica dentro do corpo, internamente. Mas assim, falando de hidratação, de saúde dos pulmões, é água, né? Não pode ser, se você prefere. Só que é isso, né? Tem essa alteração, vai aclimatar, mas vai se transformar em água. Não tem problema. O que tem que cuidar é o quê? Tem gente que não toma água. E a pessoa, ela vai ficar com dor de cabeça, ela vai ficar irritada, ela vai ter uma baixa oxigenação, os pulmões não estão funcionando ali de uma forma não tão limpa, e a pessoa prefere tomar um remédio do que parar, tomar água e respirar. Olha só. Então, isso é uma coisa para a gente entender que as coisas elas estão correlacionadas. Antes de você pegar lá o seu remedinho, tem tanta coisa de mudança de hábito que você pode fazer. Remedinho que eu estou falando, né? Se você toda semana vai lá e toma um Dorflex, toda semana vai lá e toma um paracetamol, tipo, o que está causando, né? Será que eu estou me hidratando? Será que eu estou respirando? Será que eu estou... Tem muitas coisas do estilo de vida. Aqui a gente está falando de duas bem específicas que tem a ver com o tema. Mas mudar teu hábito e não simplesmente olhar para a consequência, né? Yes. Vamos para a próxima pergunta. Essa foi sobre respiração nasal e a respiração completa. Foi depois do exercício que você conduziu, Zu. A pergunta é da Carol. É comum sentir um certo desconforto ao tentar respirar dessas formas que você orientou? Isso é como qualquer outro treino, né? Então é assim, eu nunca corri e eu vou lá vestir os meus tênis e pela primeira vez correr. Aí eu corro uma quadra, 4 quadras, 8 quadras, 1 quilômetro e eu vou aclimatando. Né? Os pulmões, imagine, talvez você nunca tenha feito um treinamento de respiração, então você está andando a tua primeira quadra. Aí você não vai fazer muitos minutos, né? Você vai fazer alguns e você vai sentir, nossa, olha o que eu senti, puxa, puxei demais, porque tem músculos envolvidos, né? Sabe que quando o bebezinho ele respira pela primeira vez, é muito raro o bebezinho ele não chorar, a sensação é de uma coisa que estava grudada, os pulmões eles estavam grudadinhos dentro, né, do corpinho dele, e a primeira vez que o ar entra, os pulmões se expandem pela primeira vez, aqueles 200 mlzinho lá, que com certeza quando nasce é menos ainda, e depois, a partir daquele momento que os pulmões eles se expandem, que é dolorido, né? Imagina, sabe quando você desgruda, né, um plástico do outro, nunca mais os pulmões eles vão se colar novamente, enquanto a gente estiver vivo. Se isso acontecer, aí, puxa vida, né? Aí já era. Então, e sempre vai ter um volume que sempre vai ficar de ar.
que a gente vai renovar mais ou menos de acordo. E assim, a questão de não ser confortável, pense que é como qualquer coisa. Então, assim, nunca exercitei isso. Comecei, então eu começo aos pouquinhos, e daqui a pouco eu vou treinando mais e mais. Se você nunca treinou, eu não treino corrida. Se eu decidir que eu vou acordar amanhã e correr uma maratona, eu não vou conseguir. 2, eu vou ficar destruída no outro dia. Com os pulmões é a mesma coisa. Eu já vi, inclusive, casos de gente treinando ritmo para aumento, só que pegar pesado. No outro dia, estava com dor muscular mesmo. Falou, opa, sabe quando tá, né, com dor até de corrida. Então, assim, tudo a gente começa treinando uma quadra, 8 quadras, né? E pode sentir desconforto, porque é um treinamento. Então, pega leve e vai expandindo aos pouquinhos, né? São essas perguntas, Zu. Estava me hidratando, gente. Tome água, isso aí. Estou aí. Muito bem. Então, agora a gente vai para um outro tópico, que é sobre os estados emocionais, que a gente pode interferir. Então, a gente sabe que a gente pode conscientizar a respiração e que sim, né? A gente experimentou ali ficando sem ar, como respiração e emoção estão conectados. Nossa respiração pode alterar o nosso humor, nossa atenção e o pH do nosso sangue. Se eu tiver com baixa oxigenação, a minha assimilação e a minha atenção, ela vai para o nada, né? Eu durmo em aula. Se minha oxigenação estiver adequada, eu assimilo mais conteúdo, eu fico menos irritado, né? Irritada. E agora a gente vai falar muito mais de emoção do que de respiração. Sabe aquele tópico do início que a gente brincou, né? Vamos conhecer os pulmões. E aí a gente falou, nem sabia que um era maior que o outro, nem sabia. Vamos fazer um pouco isso com as nossas emoções? Então, olha só, a gente passou por uma experiência juntos, né? A gente quase morreu ali, né? A gente ficou 45 segundos sem ar. Poxa vida! Então, e foram 3 palavras, né? Que descreveram angústia, desespero, ansiedade, a outra eu não lembro. Será que a gente sabe? Será que a gente tem vocabulário para nomear o que a gente está sentindo agora? Então, agora, a gente pode fazer um exercício que é o seguinte. Fecha os olhos. Se projeta imaginando que você está lá num ambiente que você gosta, da natureza. Quem gosta de praia, fecha os olhos e viaja para uma praia. Quem gosta de mato, viaja que está lá, visualiza que está lá no meio do mato, deitado numa rede. Então, você se projeta para um local que você curta, que você não esteja aí na cidade, dentro da casa, que você está num local ao ar livre. E então você começa a alterar o padrão da sua respiração. E aí você vai treinar, inspirar num tempo, prender o ar o dobro e vai expirar no mesmo tempo que inspirou. Então, por exemplo, você vai inspirar ali em 4 segundos. Você vai prender o ar 8 e você vai expirar em 4. E você vai imaginar que quando você inspira o ar daquele ambiente tão prazeroso, entra dentro dos seus pulmões. Quando você prende o ar, você amplifica as trocas gasosas, que justamente quando o oxigênio chega nos alvéolos pulmonares, e por meio dos alvéolos, são projetados na sua corrente sanguínea, e aí o sangue circula por todo o corpo. E aí quando você expira, você vai dar um comando de descontração para todo o seu corpo. E tente permanecer lúcido, lúcida, observando os sentimentos, que agora vão ser muito diferentes do que aquele de privação de oxigênio. Então, você vai inspirar num tempo, você vai manter o ar retido, o dobro, e você vai expirar no tempo inicial. E quando expira, você tenta distensionar mais, descontrair mais. Se você estiver com a região entre as sobrancelhas tensionada, distensiona. Se você estiver com um semblante fechado, abre um sorriso. Se você sentir que o pescoço e os ombros estão tensionados, descontraia. E vá liberando, né, o abdômen, a região intercostal. Inspira num tempo, prende o dobro. Expira no tempo inicial.
E aí nós vamos fazer mais 3 ciclos, imaginando-se num local muito agradável, que o ar que você está trocando com o ambiente, né? Você está puxando do ambiente, vindo para os pulmões e depois devolvendo, vai sentindo aqueles detalhes da temperatura, do preencher dos pulmões, de se sentir mais oxigenado. E aí, quem for terminando a terceira e última expiração, pode descrever com palavras ali no chat para a Carol poder me dizer quais foram os sentimentos que foram surgindo. Tem gente que chega a se emocionar quando respira de forma adequada e profunda. Aquela emoção assim que extravasa, né? Porque agora a gente está lidando com vida, né? Se antes a gente estava lidando com aquela sensação de, nossa, estou num limite, o que vai acontecer? E o corpo, ele entende, né? É um risco o estar sem ar. Agora é o contrário. Agora você está voluntariamente bombeando vida para dentro do seu corpo, assimilando oxigênio. E olha que bonito. A respiração, ela está presente em cada célula do seu corpo. É uma tipo, onde tem uma célula funcionando, lá tem oxigênio, lá a sua respiração interferiu, né? Então agora vamos ver o que teve de palavras aí, o que a gente tem de vocabulário novo. Agora só tem coisas boas. Calma, estabilidade, confiança, tranquilidade, serenidade, leveza, liberdade, paz. Que legal! Então veja, né, que respiração e emoção, aí tem uma coisa que ela é bonita e ao mesmo tempo ela pode ser um pouco triste, que é uma coisa para a gente se ligar, assim. Quando a gente vai descrever emoções, sabia que a gente tem um acervo de palavras muito pequeno? Se a gente for colocar e escrever tudo que todo mundo escreveu, né? Se você parar mesmo, falar, vou ficar 20 minutos respirando e vou anotar tudo. Quantos adjetivos você conseguiria, né, usar para expressar a sua experiência? E aqui a gente está aplicando para a respiração, mas isso poderia ser para o resto da vida também, né? Normalmente eu estou feliz, triste, empolgado, entediado. Quantas palavras será que a gente consegue para descrever a nossa realidade emocional interna? E aí eu quero que vocês chutem. Catalogadas no mundo, porque tem gente que faz de tudo no mundo, né? Então, assim, existe um estudo e existe um doutor que ele trabalha principalmente com a questão, principalmente por causa para ajudar pacientes que têm altos níveis de ansiedade, e ele construiu a simulação de um universo. Então, imagine, né? Os planetas, as galáxias, e ele foi nomeando esses sistemas solares com emoções. Então, digamos lá, como que foi o começo, lá quando a gente ficou sem ar. Desespero. Aí vai ter o planetinha do desespero. E aí vai ter as luazinhas em torno com outros nomezinhos. Agora tem aqui serenidade, liberdade, paz. E aí tem o planetinha. E sabe quantos planetas, mundinhos emocionais diferentes ele conseguiu classificar? Chutem aí, vamos ver se alguém descobre. Vou até achar o nome dele para dar o crédito, se algum dia alguém quiser procurar. Dr. Alan Watkins. Dr. Alan Watkins. Já temos um palpite, Zu. 236. 236? Poxa, isso. Mas fala assim, olha que legal se eu conseguir descrever 236 emoções, sejam elas positivas, negativas, neutras, mas eu consegui olhar para dentro de mim e nomear, enxergar e deixar mais precisa a minha sensação sobre a minha realidade interna. Mais algum palpite? Sim, 400. 400. Poxa, quem será que conseguiria, né, descrever 400 emoções? Querem saber agora o número que esse doutor Alan Watkins conseguiu? 34 mil. 34
Então, olha que interessante. Às vezes, a gente está sentindo alguma coisa e a gente não tem nem palavras para nomear o que está acontecendo. Então, assim, ou tô feliz ou tô triste. Talvez aquele dia você não está feliz, mas você está quieto. Não quer dizer que você está triste. Um dia você está empolgado, não quer dizer que você está ansioso. Né? Então, para a gente perceber como talvez, assim, não conheço muito bem os meus pulmões, mas eu também... E aí fica o convite, né? Dessa autoobservação, que é não pensar só no 8, nem no 80, mas entender que você tem um matiz ali de possibilidades para, às vezes, não responder por meio de uma emoção, né? Ou o outro, né? Às vezes a pessoa está ali quieta e você fala, você está triste? O que aconteceu? Nossa, às vezes a pessoa está na dela, né? Essa pode ser uma emoção, né? Na dela, hoje eu estou na minha. E isso pode nos ajudar a aumentar a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque nomear pode nos ajudar a entender que tipo de respiração a gente deve fazer para sair do estado ou para entrar no outro, para se conectar naqueles planetinhas, né, de bem-estar, de vitalidade, de muita energia, de muita disposição. E às vezes está num planetinha meio, nossa, hoje eu estava meio downzinho, o que eu faço, né? E aí a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, porque eu já vou puxar para o outro tópico, que é brincar com esse acervo para influenciar nosso estado interno. Por enquanto não temos nenhuma pergunta, Azul. Não temos nenhuma contribuição então, vamos seguir. Também. Pode seguir. Então, pensando nisso, que agora a gente conhece nossos pulmões e entendeu que sim, respiração e emoção estão conectadas e que a gente tem que aprender a usar melhor até a descrição das nossas emoções. Fica a parte boa que a gente tem um acervo milenar de técnicas respiratórias, que são mais de 50, para modificar os nossos estados internos. E dá para ver ali que eu deixei figurinha de água, de café e de chá. Porque é a brincadeira dos nossos respiratórios que a gente vai fazer agora. Existem respiratórios que são como água, que a gente pode tomar o dia inteiro e que raramente não vai fazer bem. É o respiratório ideal para a gente se sentir oxigenado e bem. Mas existem respiratórios que vão funcionar como estimulantes. Respiratório que você vai usar quando a sua tendência seria ali tomar um expressinho para dar uma acordada, comprar um Red Bull para ficar mais ligado. Nossa, estou falando marcas, né, gente? Se fosse uma live de Instagram, o Instagram ele tira, sabia? Mas aqui no Zoom acho que está tudo bem. Então, existem respiratórios que a pessoa pode utilizar quando ela ia precisar de um chazinho de camomila, ou no pior dos casos, né, quando a pessoa ia usar um whisky ou pílulas para se sedar, digamos assim, né? Então, você tem respiratórios que vão funcionar como água, que sempre que você tomar vai ser muito bom. Existem respiratórios que vão te estimular e outros que vão te ajudar a estabilizar, aquietar. E aí, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai para essa prática aí para aprender esses respiratórios, que daí vocês vão aprender 3. Temos uma pergunta do Paulo Andrade sobre a emoção. Não tem que ser sentida uma por vez? Na verdade, a gente é um mix de emoções, pensamentos, sensações. Por exemplo, se você for descrever o agora, né? Sabe que existe não é a técnica de respiração, né? Ela usa a respiração, mas é a famosa o mindfulness, né? Que sempre foi chamado de atenção plena e que hoje usa esse nome mais específico. É uma forma de você estar presente. Então, feche os olhos, presta atenção no que você está sentindo, no que você está pensando. Você está sentindo, pensando, está sentindo o tato da cadeira onde você está. Seus órgãos internos estão funcionando, você pode estar com fome, pode estar privado ou com excesso de alguma coisa.
você está ouvindo o som da pessoa que está à sua volta, você está ouvindo a minha voz, está ouvindo o carro que está passando fora, você está feliz porque está aqui, mas às vezes está ansioso porque daqui a pouquinho você tem um outro compromisso, daqui a pouco tem que sair. Elas a nossa vida interna, ela é um mix de coisas percebidas e não percebidas. A gente acha, né, que acontece uma coisa por vez, mas é a forma como a nossa mente tem para filtrar, né? O aparato mental, ele funciona muito mais para filtrar e nos preparar para a ação do que outra coisa. Então, acontece mil coisas, mas imagine se a gente ficasse sentindo e percebendo tudo ao mesmo tempo. A gente não conseguiria sobreviver. Agora eu preciso focar para comer. Agora eu preciso focar para dar uma resposta. Agora eu preciso focar para atravessar uma rua, né? E não temos mais perguntas, mas preciso avisar que temos 10 minutos ainda para explanar o tema, Azul. Aí depois a gente abre para mais perguntas e contribuições. Então agora a gente vai para a parte mais legal. Se você tiver oportunidade de sentar no chão, se ele não estiver gelado, né? Ficar com as pernas mais cruzadas ou com a coluna alinhada é melhor do que no sofá ou na poltrona. Mas se não der, não tem problema, porque eu vou fazer aqui na minha cadeira também. E aí a gente vai começar com essa respiração que ela vai funcionar como água, que você vai usar sempre que você quiser, que é a respiração completa, que você já aprendeu, que é só pelas narinas e usando partes baixa, média e alta dos pulmões, e você vai inspirar e expirar no mesmo tempo. Não vai precisar nem prender, nem ficar sem ar. Então, vamos lá. Encontre uma posição confortável. Feche seus olhos, descanse seus ombros, pescoço, mãos. Quem já é aluno, pernas cruzadas, gestos propícios, né, para o seu respiratório sair melhor. E então você vai inspirar num tempo e expirar no mesmo. Qual o tempo? Eu não posso dizer, porque a experiência da minha respiração é diferente da sua. A da sua é diferente da Carol, que é diferente do Rick, que é diferente do Marino, que é diferente do Vic, que é diferente do Tiziano. Então, sempre que a gente vai ensinar uma técnica respiratória com ritmo, a gente passa uma proporção. Agora, a base dessa proporção, ela é pessoal, ela é individual. Então, você vai inspirar, digamos lá, em 10 segundos. Vai inspirar em 10 e vai expirar em 10. E talvez você perceba que para você 10 é muito, que começa a gerar aquele estado interno ali de uma certa apreensão, ansiedade ou desconforto, como uma amiga lá nos falou agora há pouco. Então, significa que você pode baixar. Talvez se você fizer 4 para inspirar e 4 para expirar, a sua experiência será confortável. Agora vai ter uma outra pessoa que se inspirar em 10 e expirar em 10, quase não vai ter efeito nenhum. Então, ela pode aumentar. E aí, você vai inspirar num tempo e expirar no mesmo, curtindo partes baixa, média e alta dos pulmões, curtindo esse extra de oxigênio e energia que você movimenta para o corpo, imaginando que quem fica muito feliz agora é o seu sistema nervoso central, seu cérebro, que começa ali a ter oxigenação extra para aumentar sua atenção, sua capacidade de interagir com a realidade. 2 ciclos mais. Inspira num tempo, expira num tempo, confortavelmente, curtindo mesmo essa capacidade que ela já é sua. Talvez você não usasse, mas agora você já sabe, a partir de hoje, passe a usá-la. E quando encerrar, espreguiça, se movimenta, observa o efeito e tenta nomear. Agora, você não precisa mais escrever para mim, mas se algo muito legal aconteceu, anote lá no seu caderninho. E veja, né, que é uma respiração que eu posso fazer, sim, na fila do banco, na fila do pão, né? Porque quando a gente coloca assim, quem é você na fila do pão? Porque você conhece as pessoas na fila do pão. Sempre vai ter o cara que está bravo, sempre tem o cara que está apressado, sempre tem a pessoa que fala com todo mundo, né? Então, essa aí você pode fazer na fila do banco, na fila do pão, trabalhando,
quando acontece alguma coisa não tão legal e você, antes de soltar aquela palavra que vai gerar ali uma explosão na sua vida, você consegue respirar antes. Agora vamos para o expressinho, né? Para o Red Bull. Essa respiração você não pode fazer em pé, combinado? Você pode fazer deitado ou você pode fazer sentado. Mãos no abdômen, e você vai inspirar e expirar pelas narinas, sendo que você vai focar principalmente da expiração. Expiração. Eu vou contar 20 segundos e você vai expirar 20 vezes em 20 segundos. Então, como que é? Deixa eu mostrar primeiro. É assim. Então, ó, não precisa estar com cara fechada, só as narinas, e preocupe-se mais em expirar, porque a inspiração ela acontece sozinha. Mãos no abdômen, feche seus olhos sentado ou deitado. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Normaliza a respiração e observa. Às vezes o corpo aquece. Você colocou uma injeção aí de oxigênio no seu corpo. Todo mundo vivo? Vamos fazer mais uma? Deitado ou sentado. 20. Olha que gostoso isso. Vai normalizando a respiração, se sentindo mais acordado. Quem estava quase apagando na cadeira, opa, já começa a ouvir, interagir. E agora vamos para o último, muito importante. Deitado ou sentado. Mãos no abdômen e... Curte esse extra de oxigênio que é seu, gratuitamente. Aproveitemos enquanto o ar é nosso. E observa o estado interno que você gerou. Então, esse respiratório você não faz dirigindo, não faz na sua bicicleta. Digamos que você esteja lá numa viagem longa de carro e comece a sentir que você está sonolento. Você para o carro, faz respiração, assimila, normaliza e depois continua. Você não pode, que é uma coisa que pode gerar até hiperoxigenação. Então, 3 vezes por dia. Eu tomo 3 cafezinhos por dia. Mate ali, né, aquele momento de dar aquela ligada. Então, 3 vezes por dia, um ciclo aqui, para dar aquela melhor do que ficar o tempo inteiro tomando café, tomando Red Bull, né? Então, é um respiratório energizante. E agora vamos para o outro. Para a gente poder terminar a nossa palestra não com esse estado assim tão... Não faça o Bhastrika muito antes de dormir. Se você fizer esse, que é o respiratório que a gente fez antes, você dorme com mais dificuldade, porque você fica oxigenado e muito ligado, né? E agora a respiração que ela vai funcionar para você aí, para sedar, para estabilizar, que vai funcionar como se fosse um chazinho de camomila. Então, os alunos antigos e que já fazem parte das nossas escolas, coloquem em prática aí a respiração alternada. Quem não conhece vai respirar de forma completa, só pelas narinas, e vai inspirar num tempo, vai prender o dobro e vai expirar no triplo. Então, se você inspira em 3 segundos, você vai prender em 6 segundos e vai expirar em 9 segundos. Inspira em 3. Prende em 6, expira em 9. Sempre a expiração com um comando de distensionar, de descontrair. Quando você aumenta a sua expiração,
Você está trabalhando ali para o seu corpo entrar naquele estado do exemplo lá do começo. Recebi a resposta que eu estava esperando, posso abrir meu coração. Inspira num tempo, prende o dobro, expira no triplo. E quem é aluno e já conhece, faz o respiratório alternado. Esse sim, você faz antes de dormir, você pode fazer antes de um treinamento de meditação, você pode fazer quando a mente não para, quando você não consegue desligar, ou quando você está muito emocionalizado. É esse tipo de respiratório com a expiração mais longa que você coloca. O alternado pode ser sem ritmo. E aí, vai finalizando o seu treinamento. E a mensaginha para finalizar é que o externo, né, o mundo à nossa volta, o macrocosmo, ele influencia em nós, no nosso corpo, na nossa respiração, nas nossas emoções, mas que esse microcosmo aqui, se você olhar para dentro, ele é macro também, né? Só de pensar bilhões de células que compõem o corpo, como cada pequena coisa está acontecendo e que uma coisa está influenciando a outra. A respiração, ela é justamente a nossa interação com o ambiente à nossa volta. O que eu estou captando e o que eu estou enviando. E que, às vezes, o fato de você estar mais centrado, respirando melhor, gerenciando melhor as suas emoções, você vai brigar menos, você vai resolver com mais facilidade problemas que pareciam ter uma dimensão gigantesca e quando você está centrado, ele tem o tamanho que ele deveria ter, né? Então, se você tem essa capacidade de usar o que você aprendeu hoje para influenciar nesse seu microcosmo, que você vai enviar, provavelmente vai te trazer respostas mais positivas também. E aí você pode, internamente, simular, né, situações que você sabe que você já fica um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, ou o que acontece um dia que você não consegue dormir, porque, o que eu vou aplicar? Que respiração que eu vou usar? A respiração para o dia a dia, respiração para sedar, para estimular, e a parte mais legal, que são 58 respiratórios codificados que a gente pode treinar. Caso você tenha interesse e queira aprender, a nossa escola está com um treinamento que vai acontecer 2 vezes por semana, durante 30 minutos, então sempre nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, 8h15 da manhã. Meia horinha, treina, sexta-feira, revê aquilo e ganha outro treinamento. Pode ser feito online ou pode ser feito recebendo a gravação. Então, nunca posso, 8h15 da manhã, segunda e sexta, estar presente, mas eu quero fazer parte. Também pode fazer parte desse treinamento para explorar esses. Na verdade, a gente vai explorar 56, porque 2 deles tem que fazer em dupla. A gente vai fazer os 56 que a gente pode fazer sozinho. E aí, o valor é um valor de uma pizza mensalmente, o valor de uma coisa que você investiria ali. Então, é de R$ 59,90 por R$ 49,90 por mês para 2 aulas semanais ou gravações de respiratórios. Caso você tenha vontade, se interessou, a Carol vai dar ali mais umas explicações. Obrigada por passarem o sábado comigo. Espero que a palestra mude um pouco mais, né, a relação de vocês com a respiração, que a qualidade de vida que pode ser alcançada seja. Muito legal, Zu. Adorei. Aprendi um monte de coisas novas. Adorei muito. Adorei descobrir quem sou eu na fila do pão. Isso para mim foi pá! O top da palestra. Não, brincadeiras à parte. Pessoal, não saiam, fiquem conosco ainda. Vamos continuar por mais um pouquinho a palestra. O conteúdo em si acabou. Mas se nós ficássemos na escola agora, no fim da palestra, a gente ficaria batendo papo, tomando um café, tomando um chai ou tomando uma água, como aprendemos. Se tiverem mais alguma pergunta, chá de camomila, enfim.
Mandem as perguntas ali no chat. A Marina postou, mas se você puder colocar de novo ali para nós o link para adquirir esse treinamento de respiração com Azul. Tem um cupom de desconto que você pode aplicar lá no site, então tá tudo bem explicadinho ali. E é isso. Então, agradecemos pelo conteúdo riquíssimo que você ministrou. Realmente espero que todos tenham aproveitado e principalmente agora vamos aplicar, né? Eu estava acompanhando o chat e eu vi que teve um momento que o pessoal comentou muito sobre a respiração nasal na corrida ou a respiração nasal na natação, porque não tem como fazer uma respiração nasal na natação e como que faz, né? Quando você já está super condicionado a um tipo de respiração mudar. Então, se você puder, até não foi pergunta de ninguém, é uma pergunta minha. Se você puder, a gente ficar conversando aqui um pouco sobre como a gente aplica melhor mesmo a respiração nos esportes, por exemplo, nos esportes, na dança, enfim, qualquer atividade física. E o que a gente deve fazer para se condicionar de verdade, porque no começo, às vezes, aparenta ser algo desconfortável, né? Porque é algo que nós não temos o condicionamento desenvolvido para. Então, qual seria a sua instrução para isso? Para utilizarmos os respiratórios nasais, profundos, ritmados, para potencializar os efeitos de esportes e de luta, por exemplo. A Leiliane acabou de falar, respiração na luta. Ah, o Muay Thai, né? Então, a primeira coisa é assim, o que a gente fez hoje Ju, só um pouquinho, desculpa te interromper de novo. Eu não sei se você já terminou a apresentação de slide. Se você acabou. quiser tirar o compartilhamento, daí todos nos vemos aqui na tela, fica gostoso também. Maravilha. Aí, beleza. Quer ver todo mundo ou quer me ver? Ah, vamos ver todo mundo. Vocês que sabem. Então, a primeira coisa, ela é como condicionar, né? Então, o que a gente fez hoje, para que quem é novo, isso a gente aprende na primeira aula de preparatório de iniciantes, da primeira aula da parte técnica do método de Rose. Olha que louco. Então, aprender a respirar pelas narinas, respiração completa, baixa, média, alta. Isso você aprende já de começo. E é como eu falei no início, né? Não basta saber, agora tem que fazer. E precisa investir muito tempo. Na verdade, se você dedicar 3 minutos do seu dia para treinar a respiração, ela já vai mudar. Então, por exemplo, antes de dormir, deitei, posicionei as mãos no abdômen, treinei um pouquinho da respiração baixa, depois puxei as mãos para as costelas, respiração média, respiração alta, respiração completa. Pouquinho de tempo que seja constante, diário, né? Ah, não vou fazer 3 minutos todos os dias, mas então eu vou pegar 2 vezes por semana e eu vou treinar por 10 minutos levando a sério. É inevitável que isso vá se tornando um comportamento, um condicionamento. Hoje a gente não estava fazendo uma aula prática, a gente estava conversando, e só por falar disso a gente já começou, né? A respirar bem. E esse efeito ele vai durar durante o dia de hoje. Toda vez que você se pegar respirando aqui pela parte alta, você já vai lembrar, opa, vou colocar o abdômen em atividade. E aí isso começa a fazer parte do dia a dia. Isso é a respiração para o cotidiano. Vai melhorar se você treinar. Agora, se formos pensar em esporte, vai depender do esporte. Natação vai funcionar de um jeito, corrida vai funcionar de outro, luta vai funcionar de outro. E aí a instrução da forma, o instrutor ou professor daquela modalidade vai ter algumas dicas específicas. Só que o que eu posso contribuir desde já, o que vai ser comum para tudo? Se você expandir a capacidade pulmonar, você vai influenciar em tudo. Né? Então, e como que eu expando a capacidade pulmonar? Aí é uma coisa que a gente não trabalhou hoje, mas que a gente treina também nas nossas aulas, já desde as aulas de iniciantes, que é o quê? É o treino por meio de ritmos. Então, nós temos 6 ritmos codificados. A gente brincou com alguns, né? Inspira no tempo, prende o dobro, expira no tempo inicial. Inspira no tempo, prende o dobro, expira no triplo.
E o fato de você ir graduando esses ritmos, se hoje eu treinei lá, inspiro, prendo, expiro e fico sem ar, tudo em 4 segundos, amanhã talvez eu consiga 5. Depois de amanhã, talvez eu consiga 6. Talvez um dia eu consiga 30, 30, 30, 30. Então, assim, o que é comum para tudo? Se eu expandir a capacidade pulmonar, isso vai influenciar na luta, isso vai influenciar na corrida, isso vai influenciar na natação. Agora, os detalhes, aí é bem específico, né? Porque assim, natação, depende, é natação para bem-estar ou é natação para competição, né? A gente sabe que, por exemplo, o Bhastrika, que é esse respiratório que a gente fez rápido, se você faz, não dentro da piscina, obviamente, né? Fora, e você faz treinos longos e depois entra para nadar, você vai já entrar ali com um extra de oxigênio que vai te ajudar a precisar voltar menos vezes para respirar, né? Agora, aumento da capacidade pulmonar por meio de ritmos, isso vai contribuir com certeza. Muito bom, obrigada, Azul. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, ela está. Vou colocá-la em destaque, ela tem uma pergunta para fazer. A Patrícia! Pode abrir seu microfone, Patrícia, e fazer a pergunta. Que legal você aqui de novo! Sim, sim, forte. Sempre. Sou fã de vocês, vocês já sabem, né? Eu adoro assistir a palestra de vocês. E é uma pena que fisicamente eu tô longe. Eu tô em São Paulo. Mas eu quero muito ir para Curitiba para conhecer todos vocês. Ai, que legal. E assim, hoje em dia, né, tá todo mundo fisicamente longe. Mesmo eu, a Carol e o Rick, que a gente mora a 2 quadras de distância um do outro, a gente se vê assim todos os dias online. Então sinta-se pertinho já. Mas eu vou para Curitiba, viu? Quando abrir a escola, quando liberar tudo, aí ficar tudo seguro, eu tô programando sim para ir para Curitiba conhecer todos vocês, porque vocês são incríveis. Eu tenho um carinho muito especial por vocês. Tem The Rose aqui, claro, e perto da minha casa tem 2, inclusive. Ficam me assediando, mandando mensagem, querendo que eu entre, e eu não largo vocês. Eu fico com vocês. Eu não... Seria bem mais cômodo, né? Se eu fizesse matrícula em qualquer um dos 2 que tem aqui próximo da minha casa, mas eu sou fiel a vocês e tenho um carinho muito grande. Fica aqui expressado, assim, a minha gratidão por mais uma palestra linda. E a minha pergunta, Ju, ela foge um pouquinho do que você falou. Talvez não, porque eu não sei qual é o assunto. Eu queria saber do livro do Rick, porque eu estou sabendo que o Rick está escrevendo um livro. Adorei a pergunta, não foge nada do assunto. Acho que mais pessoas gostariam de saber isso. Sobre o que é o livro? Será que o Rick quer falar? Ou alguém de vocês aí? Ali apareceu aí. Falar rapidinho. Bom, é um livro sobre meditação, sobre superconsciência, como estimular insights, desenvolver a intuição, está no forno e espero que em breve ele seja lançado. É isso. Obrigado pela presença novamente, Paty, e quero reforçar que Júlia, aprendi muito, tanto em conteúdo quanto forma, né? Muito, muito interessante, que se eu fosse dar uma palestra sobre respiração, eu teria feito outra estrutura, o meu jeitão de explicar, e eu aproveitei tanto quanto os alunos mais novos e quem nem pratica ainda. Então, obrigado, Zu, mais uma vez pelo conteúdo. Mas é isso, Patrícia, é sobre meditação. E mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Quero inteirar que esse treinamento semanal de respiração, tal como o de meditação que a gente também tem na escola, o de respiração que vai começar agora na semana que vem, que vai voltar, né? Já tivemos em outros momentos. Para os nossos alunos está dentro da mensalidade, então ele pode assistir também ao vivo ou depois acessar a gravação pela nossa plataforma.
É isso. Obrigado Isso é verdade. todos. Acho que eu vou fazer as honras da casa, então. Então, mês que vem nos vemos novamente. Ainda não temos o dia, mas fiquem atentos ao nosso canal, aos nossos canais, né? Um deles é o Insta. Então, no final do mês que vem, teremos mais conteúdo para vocês. Obrigado, Júlio, obrigado, equipe técnica, a Carol e a hostess, a Marina, o Tiziano, o Victor, que fizeram todo o background. Enquanto vocês estão assistindo, eles não param, a gente não para um segundo resolvendo questões técnicas aqui internamente. Então, obrigado aí pelo trabalho. E bom final de semana a todos. Beijo para vocês. Valeu. Abram as câmeras, quem sentir confortável para darmos tchau. Stand up on my shoulder. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking bones underneath our feet. I am a giant. I am a giant. Don't hide your emotion. You can throw down your guard and feed from the notion. We can be who we are. You taught me something, yeah. Freedom is ours. It was you taught me living it. Togetherness, togetherness, togetherness. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am